Ok. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha, eu Bom vou ser dia. honesto com vocês. A gente fala tanta coisa nesses encontros que eu não lembro nem mais o que a gente falou direito, sabe? Mas eu queria saber se alguém quer dizer alguma coisa, como é que vocês estão? Que no fundo, tudo fica rodeando no mesmo assunto, né? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Como que vocês estão? Alguém tem algum comentário a fazer? Alguém teve alguma reflexão? Alguém teve alguma vivência, alguma experiência? Porque o que acontece durante a semana nos ajuda aqui, né? Então, alguém gostaria de dizer alguma coisa? Bom dia, gente. Bom dia, Juve. Então, Tiago, é, eu tive algumas reflexões, sim. Eu acho que vai ser assim um aprendizado muito bonito. Esse livro vai trazer um conhecimento muito poderoso. Aí, outro tempo, eu fiquei pensando, meu Deus, que eu não faça uso de uma maneira infantil, né? Assim, vai ser uma ferramenta, né? Que eu não pegue essa ferramenta nas mãos como uma criança pega uma faca, né? Então, que eu não faça só uso para fortalecer os meus desejos e criar mais desejos e sair no loop dos desejos, né? Que eu faça uso para ir na direção do meu ideal de vida, né? Que eu faça uso com maturidade, né? Eu estava caminhando e estou com o coração um pouco acelerado. E aí eu fiquei nessa reflexão, né? Que eu tenha sabedoria para, quando eu me apropriar desse conhecimento, eu fazer bom uso, com muito discernimento, me levando para o lugar que eu quero estar, que no mais profundo é diminuir desejo mesmo, entregar vontade, isso meu, né? Assim, o meu objetivo, o meu ideal de vida. E às vezes a gente com um poder desse assim, com o poder da mente, né, achando que pode controlar as coisas, ninguém não se domina, né? Então eu quero mesmo que eu compreenda que eu posso usar essa ferramenta para realmente fazer bom uso dela. Resumindo, né? Só isso, né? Não fazer com infantilidade e sair no looping dos desejos, ainda formando mais e mais coisas que não vale a pena. Uhum, entendi, claro. Colocar o foco e a atenção no que é essencial, né, para a sua vida, para o seu desenvolvimento, né? É, utilizar essa ferramenta igual uma faca, nós já estamos fazendo hoje isso, porque a gente utiliza dessa força, desse campo quântico, né, para criar muitas coisas que não são tão boas para nós hoje, de maneira inconsciente. Então é quase que essa ferramenta ela tá já descontrolada, entende? Então eu já estou plantando abacaxi, colhendo abacaxi já faz tempo. Por quê? Porque muitas vezes eu não sei o que eu estou pensando, eu não sei o que eu estou desejando, porque eu não tenho autoconhecimento. Então eu fico colocando a atenção e a intenção em coisas de maneira inconsciente. E eu fico criando essas coisas, né? Os desafios da vida que chegam para nós hoje, tenho certeza que muitos de nós, certeza, né? Que todos nós estamos com os nossos desafios hoje. Esses desafios, eles foram criados por nós. Mas talvez naquele momento eu não sabia que eu estava criando esse desafio para mim. E talvez eu esteja escutando a primeira vez hoje, que talvez eu tenha criado esse desafio para mim. Então, todo o estudo é para que cada vez mais
sem idealizações, né, também, mas cada vez mais eu posso estar consciente das minhas escolhas e do que eu estou criando para mim. Então, por exemplo, você está sentado aí no seu lugar agora. O que que você está pensando? O que que você está sentindo? Qual é a história que você está alimentando? Aonde você está colocando a sua atenção? Entende? Você está criando o seu futuro agora. Tá aí. Essa é uma visão, eu entendo o que a Juve fala, porque essa é uma visão que traz, assim, uma autorresponsabilidade tremenda, porque a gente começa a se entender como criadores da nossa vida e do nosso destino. E tem uma autorresponsabilidade, porque eu percebo que, por exemplo, se eu falo mal de alguém pelas costas, por exemplo, sem a pessoa estar presente, um exemplo, eu começo a entender que eu estou emanando isso para aquela pessoa. E da mesma forma, se eu pensar positivo e enviar uma vibração boa para a pessoa, também tô. Isso também está chegando na pessoa. Entendem o que eu estou dizendo? É profundo, sutil. Você tem o poder de abençoar uma pessoa e de amaldiçoar uma pessoa também. Só com a força do seu pensamento, das suas palavras, né? Uma vez eu ouvi uma coisa assim que eu entendi. Eu entendi bem assim que é o ser humano morre pela língua. Então, na ponta da língua tem um segredo. É importante a gente falar sobre essas coisas porque quando você está utilizando a sua palavra ao vento, assim, sem ter consciência do que você está fazendo, você está plantando coisas que não são tão boas para você, entende? Tá fazendo sentido essa conversa que nós estamos tendo aqui? Em tempos atuais, pessoal, de verdade mesmo, é ficar quietinho, assim. Se você não tem nada de bom para falar de uma pessoa, às vezes você tá ali com uma questão com a pessoa, né? Acontece, relacionamentos. Não fale nada. Vai olhar para você. Agora, se você fica alimentando isso, isso vai criando um enredo energético em volta de você, que é o que a gente chama de karma, né? Que são dívidas de aprendizados. Karma não é um castigo. Ah, é um castigo de Deus, aquelas coisas, né? Que essas palavras cheias de karma, na verdade, é uma dívida de aprendizado. Isaac Newton fez essa descoberta. Toda força gera uma reação contrária na mesma intensidade, na mesma. Não foi isso que ele falou? É assim que funciona a lei do karma, ela é matemática. Então, é importante a gente levar a máxima, né? A máxima de que fazer com o outro exatamente o que eu gostaria que fizesse comigo. E se a gente não tem condição de fazer alguma coisa boa pelo outro, que eu possa respirar e ficar quietinho no meu canto. Pelo menos assim eu não interfiro e não crio problema para mim. É muito sutil, né? A gente está falando, é muito lindo, porque aqui a Juve trouxe a questão dos desejos, né? Tem os desejos também, mas tem isso que eu estou dizendo também, sabe? Você vai chegando no momento que você vai caminhando na sua jornada e você vai alcançando uma retidão mesmo. Você entende que o trabalho é dentro, é para dentro, né? Que o mundo, na verdade, ele não tem.
para te oferecer aquilo que você está buscando. E não tem. E eu entendo que a gente fica buscando, né? Às vezes a gente busca num relacionamento, busca num carro novo que a gente comprou, num apartamento, numa roupa que eu fui no shopping, às vezes numa festa. E pá. Tudo bem, são coisas que acontecem no mundo, né? Não estou dizendo para você não fazer isso. Mas é importante você ter consciência de que essas coisas elas não vão te trazer aquilo que você está buscando. Que eu não sei se você sabe que você está buscando, mas você está buscando. Você está buscando uma plenitude interna. Você está em busca dessa felicidade, todos nós estamos, né? E o que você está buscando só tem dentro de você, não tem em outro lugar, né? Então, o trabalho é para que você volte para você. E a partir do seu centro, você comece a cocriar com a natureza a vida que você sente que faz sentido para você, uma vida com mais significado. Tá dando para entender isso que eu estou dizendo? Alguns já me ouvem falar isso já há algum tempo, que são alunos mais antigos. Outros, assim como a Elo, né, Elo, que está chegando hoje, bem-vinda. Tá ouvindo hoje a primeira vez eu falar alguma coisa a respeito disso. Pouco importa, né? Porque a gente vai repetindo mesmo. Então, se você quiser fazer uma experiência e comprovar isso que eu estou dizendo para você cientificamente, compra duas plantinhas iguais, da mesma espécie. Coloca uma do lado da outra assim. E todo dia de manhã rega as duas com a mesma quantidade de água. Mas para uma plantinha, você dá atenção para ela. Você canta uma música para ela, você conversa com ela, você acaricia os seus ramos. Você vai conseguir compreender depois de um tempo que essa que você está dando atenção e colocando a sua intenção, ela vai crescer mais que a outra. Então é assim com os pensamentos que passam na nossa mente, é assim com as emoções que passam pelo nosso corpo, aonde você está colocando a sua atenção. Por exemplo, passou um medo na minha emoção. E aí eu pego esse medo e aí eu começo a criar, ai meu Deus. Aí quando eu vejo, como assim, até o próprio autor falou, tem realidades diferentes, quando eu vejo, eu já estou criando essa realidade. Eu já estou criando essa realidade da falta, por exemplo. Eu já estou vivendo ela. Eu estou sentindo as emoções, eu estou criando a história na minha mente. Sendo que se eu olhar aqui no presente, isso não está acontecendo, não está acontecendo nada disso. Mas eu me transporto para esse lugar e fico criando aquilo. Alguém quer falar alguma coisa a respeito desse assunto que nós estamos. Tiago, eu falei essa vez, tá ouvindo? Alô? A sua fala, olha, sem palavras. Ele me tocou profundamente porque eu vivenciei isso essa semana, mas o que eu ia trazer, que ficou para mim, que você está tocando aí, foi as matrizes do eu inferior, tá entendendo? E você trouxe, eu não ia trazer para essa a minha fala, mas vou falar uma coisa para você, com a sintonia com o seu trabalho, com o que você faz, esse campo que você cria, você tá entendendo? Essa semana foi muito assim, para dentro. E aí a tristeza vem, né? Não tem como, às vezes, e aí a gente tem, eu resolvi acolher ela, ficar com ela. Mas eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo. E suas palavras agora me ajudaram até a validar o que eu pensei e que você colocou em palavras aí. Tá entendendo?
Então, é isso, eu só queria dar esse depoimento, porque, tipo assim, como acalenta a minha alma e o meu ser nesse momento, tá entendendo? E de como você traz com suavidade e como o campo propicia, quando a gente está aberta para ele, né, que as coisas aconteçam. Porque é nessa pausa, é nesse ir para dentro, é nesse acolhimento. É coisas que a gente passa o desafio, como você fala, que a gente não entende direito, mas de repente segurar, acolher. Às vezes não é fácil, tá entendendo? Mas que às vezes a gente não tem as ferramentas, mas a gente tem, como você mostra aí, tá entendendo? Então é só um depoimento de agradecimento. Perfeito. Olha, se a gente olhar o próximo capítulo aqui que a gente vai estudar, que chama Para mudar sua vida, mude suas crenças sobre a natureza da realidade. Então, vou dar um exemplo. Chegou um desafio na sua vida. Você pode olhar ele com uma lente de pesar, de reclamação, de considerar uma injustiça, né? Por que que isso está acontecendo comigo? Ou você pode olhar esse desafio como um professor. O que que ele está te ensinando? Tá dando para entender? Sim, eu peguei bem essa frase, como de ver assim, o professor, né? O que é que ele está me ensinando? É, o que que ele está me ensinando? E aí você vai para dentro. Por quê? Porque você pode olhar a mesma situação com duas lentes diferentes, né? E no fundo, você está sempre olhando com a lente que é a lente das suas memórias, da sua criança, o que que aconteceu com ela. Por isso que é importante ir para dentro, se autoconhecer para entender como que foi que você, qual foi o entendimento e a concepção que você teve a respeito da vida, sabe? Então é disso que eu estou dizendo. Mas alguém gostaria de dizer alguma coisa? Oi, bom dia. Eu senti de trazer aqui um exemplo que aconteceu comigo essa semana, porque está muito sincrônico, né, com o que está sendo falado aqui, que foi um momento em que minha companheira, ela é professora de teatro, e ela fez uma peça, né, uma contribuição dentro de um espetáculo maior que estava tendo aqui, e ela fez uma cena, né, com 5 ou 6 mulheres. E depois foi muito positivo, foi muito legal, a gente curtiu muito. Depois a gente ficou na vila, todo mundo junto, se reuniu e tal. Mas um dia depois a gente soube que vieram fazer uma crítica muito séria sobre o trabalho. E era anônimo, a gente não sabia quem era. E isso tocou muito a gente, porque o trabalho da Rúbia, que é minha companheira, é um trabalho terapêutico. Ela trabalha com teatro, mas de uma forma terapêutica. Ela ajuda muita gente aqui no Vale. E a gente está sempre se trabalhando para fazer o melhor possível, né? Então essa crítica tocou a gente mesmo, né? E a gente foi se trabalhando, entendendo isso dentro da gente. Com o tempo a gente entendeu que foi uma pessoa, na verdade, né, que trouxe uma energia de muita raiva, de um vitimismo mesmo, né? E de muita incompreensão. E eu passei a semana inteira junto com a Rúbia, com essa pessoa no nosso campo, aqui dentro de casa, né? E tendo que lidar com esse ataque vindo, com essa raiva que estava passando pela gente, a gente estava sentindo isso, e, ao mesmo tempo, acolhendo, né, para não retransmitir essa raiva para frente, né, nem para os nossos filhos, nem entre a gente, e nem para ele de volta. Né, e a gente veio vindo a semana inteira, demos umas balançadinhas aqui, ela balançava aqui, eu balançava aqui um pouquinho, né, às vezes por falta de consciência mesmo, e dessa retidão
né? Às vezes sai um pouquinho da energia, vai para fora. Hoje mesmo de manhã, né? Eu conversando com ela, saiu para fora um pouco a energia. Na hora mesmo eu senti essa energia voltando, né? É uma energia negativa. Eu mandei de volta, mandei um pouquinho de energia para fora, negativa, e eu senti na hora ela voltando para o meu campo, né? Então, só trazendo isso, assim, como exemplo mesmo, né? De como esse trabalho pode acontecer no dia a dia, assim, né? E do quanto é desafiador, né? Assim, estando nessa situação, numa situação em que está vindo uma energia não boa, como é desafiador a gente se manter nesse lugar de acolhimento, né? De acolher aquilo que está sendo recebido sem emanar de volta essa energia negativa, né? E compreendendo o que a situação está te ensinando, né? Porque tem um ensinamento para vocês aí, por isso que não, senão não tinha chegado. Acho que se vocês compreendem o que está sendo ensinado, para o desenvolvimento de vocês mesmo, aí fica de outro jeito, você coloca outra intenção, outra atenção dentro desse mesmo fato, né? Então é mais nesse sentido, a gente começar pouco a pouco a criar esse bom hábito de olhar para tudo aquilo que me chega como um professor, como uma professora. A vida é uma mestra. A vida é nossa melhor amiga. Ela está ao seu favor, mesmo. A gente que criou essas coisas que a vida é dura, que a vida é um campo de batalha, não é isso. A vida ela está ao seu favor. Na verdade, ela está te chacoalhando para você voltar para o prumo, voltar para o seu caminho, que é o caminho do seu coração. Se ela te chacoalha é porque você desviou muito da rota, que é a rota do seu caminho, do seu Dharma, né? Que eles falam no Oriente. Então, é só isso. Então, por exemplo, essa situação está ensinando alguma coisa para o Antônio, está ensinando alguma coisa para a Rúbia. Aí faz essa pergunta honestamente, assim, de coração aberto, sabe? Porque aonde que vai? Aí a gente se distrai, né? Aí eu fico ali falando da pessoa, dentro da minha casa. Aí a pessoa não está presente. Aí eu entro num julgamento, aí eu fico julgando a pessoa, que a pessoa fez isso, fez aquilo. Aí eu falo, é porque é isso, porque é aquilo, que a pessoa que está frustrada. Aí eu começo a entrar nessa rede. Isso que alimenta essa energia passando, né? Então a gente acaba se distraindo do trabalho principal, que era, quando isso acontecer, falo, qual é o aprendizado? Qual é o aprendizado? E só isso, e foca nisso. Entendeu? Então, quanto mais vocês derem alimento para essa pessoa, porque às vezes você está falando mal de uma pessoa, você está dando atenção e intenção para aquela pessoa também. Ela está recebendo energia, mesmo que negativa. Então, você vai perpetuando também essa coisa que fica entre vocês, entendeu? Mas é difícil mesmo, né? É difícil mesmo. Difícil. São aprendizados, né? Eu não estou aqui julgando, não, viu, Antônio? Eu só estou aqui trazendo um pouco de teoria, conhecimento. Tudo é para interiorizar, né, Tiago? Oi? Tudo que acontece, eu vejo assim que existe, eu percebo isso claramente, os arranjos, né, que o próprio universo faz para que a gente olhe para dentro. Eles não, as coisas, as situações, as pessoas, os conflitos, eles não ocorrem por acaso. Eu tenho percebido isso, principalmente familiares. Sei lá, no meio corporativo, alguém veio para mim e me atingiu, é porque eu preciso olhar para mim. Se me atingiu, é comigo o negócio. Se eu estou me sentindo mal, se eu estou me sentindo desconfortável com aquilo que a pessoa me falou, com aquilo que aconteceu, está me fazendo mal, é para mim o recado, é para mim que eu tenho que olhar. Eu percebo assim. E quando eu interiorizo e vou profundamente em mim, daí sim eu não vou ficar lá apontando o outro. Porque se eu ficar apontando o outro, por que ele me fez isso? Por que ele me fez aquilo? Por que ela me magoou? Olha só o que me fizeram, que violência, que insanidade. Eu tenho que olhar para essa violência e essa insanidade que ocorreu comigo para eu poder avaliar o que é que eu preciso curar em mim.
É assim que eu vejo. Que daí quando eu consigo ver quando eu consigo me aprofundar em mim, aquilo tudo parece que se dissipa, sabe? Se dissolve. Porque, né, o eu inferior e o eu superior, eles estão em, né? O meu eu inferior, como é que fala? Ele vai se doer, né? O eu inferior, ele está sempre na reatividade, né? Porque tem coisa ali, né? O eu primitivo, sei lá, tem tantas linhas que falam de tantas formas, mas eu vejo assim, né? Como o homem espiritual, o homem carnal. O homem carnal, ele vai se esperitar, né? Mas quando a gente se É, interioriza, está voltando para o nosso interior, para nossa essência, nosso eu espiritual. Aí você vai começar a entender, ah, olha só. Porque todas as vezes que eu fiz esse movimento, até com meu marido, quando eu faço esse movimento, eu vou localizando coisas assim, sabe, da minha infância, me vem insight, fala, nossa, olha isso dali que tá doendo, nossa, poxa, é comigo mesmo o negócio. Então eu vou dando um novo significado para aquela situação, para aquele trauma, para aquela emoção, né? E assim você vai se iluminando mesmo, iluminando aquelas partes escuras em você. Porque se a gente não olhar para aquilo que está ainda sombra em nós, né? A gente não vai adquirir consciência, porque é com a dissolução do ego que você adquire consciência. Não tem outra maneira, não tem outro caminho. Para mim, não tem, na minha experiência. Então, assim, é, é todo dia, é nas interações familiares, nas interações na rua, até com o padeiro, com alguém que te. Sabe? É todo dia, é incessante. Então, assim, quando você começa a tocar nisso, parece que daí vem a leveza. Parece que você anda imune. Porque quando você toca nisso, é comigo, você já olha para aquilo, aí você consegue ter uma vida mais leve. Senão é tudo muito pesado, é tudo, nossa, nossa, sabe? Eu entendo assim, pelo menos é, comigo. eu acho que o que a Vejo Glória está que dá para ter uma trazendo, vida leve, sem aham, ficar apontando para o outro, e sim você olhando para ti, para que a coisa se harmonize. Senão fica pesadaço mesmo. sim, é isso. O que a Glória está trazendo é uma coisa importante, assim, que a gente, se a gente quiser realmente crescer e ser autorresponsável, né, pela vida que está criando para si, utilizando esse campo quântico, a ciência quântica, para poder construir, para poder criar, materializar. É importante que você conheça a sua própria história, porque tem uma outra lei, que é a lei do espelhamento, que é a lei que o que eu vejo fora de mim está dentro de mim. Isso é uma outra lei também, que a gente não vê, que é uma lei da natureza. Então, a sua casa, por exemplo, você olha para a sua casa, ela é um espelhamento daquilo que você tem dentro de você. Desculpa aqui. Ela é um espelhamento daquilo que você tem dentro de você, né? Então, é importante a gente ter essa compreensão aqui. A Franciele escreveu uma coisa interessante aqui no chat, que não basta a gente conhecer a nossa história, a gente tem que entender a percepção que a gente criou sobre a vida a partir da nossa história, né? Então, qual que é a percepção que você teve a respeito da sua história, das pessoas, das as crenças? E aí, pouco a pouco, a gente vai saindo dessa coisa dessa vítima, que é assim, ah, eu sou uma vítima das forças nefastas do universo. Eu não sei por que que isso aconteceu comigo, né? A pessoa que ela vai amadurecendo, ela já entende que isso não é, isso é uma fuga. Isso é uma fuga de si mesmo, né? A pessoa vai amadurecendo, ela vai entendendo que a autorresponsabilidade, ela é a pedra fundamental onde você constrói a vida nova, ela é o alicerce central. Né? E a maior distração da humanidade é ficar acusando o outro pela sua própria infelicidade, né? Foi o que a Glória falou. Bateu na sua porta, é seu. Não bateu na porta de outra pessoa.
Isso acontece muito em relacionamento, né? Em relacionamento a gente acha que o outro tá travando a gente. Isso, tipo assim, desconstrói isso, gente. Isso não. O outro tá te mostrando exatamente uma parte sua interna que você não quer olhar. Pega o seu relacionamento hoje, que para quem tem, aquela parte que tá mais te irritando assim no outro. Se você olhar para dentro de você, você vai achar uma parte muito parecida, né? Mas a gente só consegue utilizar essas leis, isso que o Joe Dispenza está trazendo aqui, utilizar esse campo, as nossas intenções, as nossas atenções, compreendendo a nossa trajetória. A gente usar isso de maneira saudável, né? Usar isso de maneira objetiva, consciente. Que senão a gente fica à mercê de impulsos inconscientes, que eu não sei. Vou ficar ali acusando o outro, vou ficar ali reclamando, vou ficar ali insatisfeito com a vida. Tudo isso você está emanando, você está criando, você está entendendo? Você está ali reclamando, insatisfeito, falando mal do outro, criticando, julgando. Pronto, tá nas garras da história toda. Você vai criar o que para você? Escassez. Escassez. Então, em algum momento, a gente tem que brecar esse mecanismo, que é automático. Ele tá, é quase assim, a mente está doente. Ela é uma ferramenta muito potente, mas ela está desorientada, ela está assim sendo mal utilizada há muito tempo. Tanto que você vê a sociedade que a gente criou, completamente doente, desequilibrada, né? A gente está doente. E a sociedade, ela é o espelho nosso interno, né? Não tem. Você fala, ai meu Deus, mas aquilo, que horror, isso que aconteceu fora, né? De verdade mesmo. Não fa... Olha para dentro, você vai encontrar uma parte muito parecida. Tudo é nosso. Às vezes a gente olha uma coisa no repórter e fala, meu Deus, quanta violência. Mas se a gente for honesto mesmo, se você olhar para você assim, quem nunca teve vontade de esganar o pescocinho de alguém aqui, né? Atire a primeira pedra. Vamos ser honestos, né? Todo mundo. Talvez porque você tenha um pouco mais de consciência e um pouco mais de alinhamento moral aí com a sociedade, você não fez, mas vontade não faltou. Então essa parte tá dentro de você também. A diferença sua pro outro é que o outro foi lá e fez. E ele vai ter que lidar com a consequência do ato dele. Mas isso não quer dizer que eu não tenha dentro de mim. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Principalmente assim em movimentos que existem polarizações. Aí fica um brigando de um lado, outro brigando do outro, um brigando de um lado, outro brigando do outro. E aí, se você for esperto, esperto, você vai para dentro de você e vai olhar os dois lados dentro de você. Eles existem dentro de você, os dois lados, né? Então, e a sociedade como um todo, ela está muito longe de olhar por esse viés, né? De que a regeneração ela começa dentro da gente. Não adianta a gente fazer, vamos fazer uma iniciativa, vamos plantar árvore, vamos não sei o quê. Não adianta nada se você não tem a consciência do que você está fazendo, né? A regeneração ela tem que começar dentro de cada um. Claro que às vezes tem alguns movimentos que vêm de fora, que ajudam dentro, mas ela vem vindo de dentro. Você vai replantando, você vai criando uma agrofloresta dentro de você, plantando alimentos, né? Reflorestando seus desertos internos, entendeu? E aí a Paula pergunta, e como, peraí, e como orienta a mente quando encontramos esses dois lados dentro de nós?
É, acho que primeiro de tudo, como que orienta a mente? É meditação. Você precisa incluir na sua rotina diária o cultivo do silêncio. Por quê? Porque o que te ajuda a sair, a olhar de uma forma mais distanciada, é o fortalecimento de um sexto sentido, que é um sentido de observador. Você observa o que está acontecendo com você. Você observa o que você está sentindo, você observa o que você está fazendo, você se mantém presente no seu corpo. É nesse estado que você consegue fazer as suas escolhas conscientes. E aí, pouco a pouco, você vai criando novas redes neurais, novos caminhos cerebrais que vão se fortalecendo e vão se tornando hábitos, bons hábitos, né? Então, se você não pratica o cultivo do silêncio todos os dias, não tem como sair nesse momento, né? Então, é uma das ferramentas mais antigas e mais modernas da humanidade e a mais necessária nesse momento, e é de graça, né? Então, qual que é a sugestão? Se você não pratica nada, você acordou, abriu os olhos. A primeira coisa que você faz, ao invés de ir para um celular, você levanta, fecha os seus olhos e fica ali pelo menos 5 minutos em concentração com você, para você ir para o seu dia. E antes de dormir, a mesma coisa, 5 minutos, começa com cinco. Aí, conforme você vai sentindo vontade, você vai aumentando. Aí você começa a fazer antes de você se alimentar, por exemplo. Ah, eu vou sentar para almoçar. Faz um instante de silêncio. Agradece a comida que você está colocando ali, que chegou para você. Quando você for se alimentar, olha para o seu prato, tenha consciência do que você está comendo. Não sai engolindo tudo sem saber o que você está comendo. Porque se engolir é o que cria as coisas que você não quer para sua vida, entendeu? Essa coisa inconsciente. Come com presença. Ó, isso aqui, aqui, tal, mastiga, calma, né? E pouco a pouco você vai adotando esse estilo de vida, né? Que é um estilo de vida mais presente mesmo. Então aí você vai entrar numa reunião, vou fazer um instante de silêncio. Aqui na Florescente, a gente, todas as reuniões, todos os nossos encontros, tudo que a gente faz um instante de silêncio no início e um instante de silêncio no fim. Isso é uma cultura. Aí se a pessoa atende muito, assim, né, durante o dia, ela faz esse instante de silêncio e para começar e terminar cada atendimento, no final do dia ela já concentrou bastante, sabe? Porque isso vai te trazendo para o eixo, isso vai te trazendo para o centro. E aí sim, a partir desse lugar, você começa a conscientemente colocar a sua ação e a sua intenção naquilo que você sente que é importante para você. Mas às vezes, por exemplo, vamos supor que você está num emprego que você já sentiu dentro de você que não é para você seguir nesse emprego, por exemplo. Que é um lugar que não está te fazendo bem, que é um lugar que está prejudicando a sua saúde, que é um lugar que você já não está conseguindo mais ficar ali. E que você entendeu que você precisa, sei lá, mudar o seu estilo de vida, ou sair da cidade e morar na praia, ou morar nas montanhas, eu não sei. Você já entendeu isso? Que você precisa de mais natureza, por exemplo. Enquanto você não segue nessa direção que você já sentiu dentro de você, você vai estar alimentando uma incoerência interna dentro de você, né? O seu coração vai estar te falando, vai para a direita, e você vai estar indo para a esquerda. Isso vai começar a gerar uma tensão na corda. Isso vai começar a gerar um sofrimento para você. E aí esse sofrimento vai gerar o quê? Insatisfação. Você vai começar a ficar insatisfeito, insatisfeito com a vida. Por quê? Porque você não está conseguindo ser leal àquilo que você sentiu. Talvez por medo,
por insegurança, mas você vai começar a ficar insatisfeito. E aí, essa insatisfação ela vai crescer de um tanto que você vai começar a reclamar da vida, porque você não tem para onde ir. E isso é quase que um veneno que vai crescendo dentro. E eu não tenho aonde descarregar ele. E aí eu vou começar a reclamar da vida. Aí eu vou começar a reclamar. Aí eu vou começar a acusar o outro que o outro é responsável pela minha infelicidade. Só que na verdade eu que não estou tendo coragem de seguir aquilo que eu estava sentindo. E tudo isso você vai vibrando nesse campo que o Joe Dispenza está trazendo para nós. E você vai plantando sementes e vai criando uma nuvem em volta de insatisfação, de reclamação, de acusação, de infelicidade. E se você não está atenta e atento, presente, você nem percebe que você está incoerente internamente. Você vai vivendo, essa nuvem vai crescendo, vai espalhando para quem está ao seu redor, vai influenciando as pessoas que convivem com você, e aí a nuvem do outro também influencia a sua, e aí vai virando aquela. E aí eu mesmo fiquei longe de mim já. Eu só queria mudar para perto da natureza. Esqueci. Aí você fala, mas e se eu for para perto da natureza? E o medo que eu sinto de não dar certo? Pois é, você vai precisar encarar o seu medo. Em algum momento você vai ter que olhar para ele. Porque o seu medo, ele tá querendo te ensinar algo. E se você não olha para ele, você nunca vai aprender. Olhar bem no olho assim do medo e falar o que que você tem para me ensinar? Qual que é a sua mensagem? Então, somos seres incoerentes. Incoerentes, seres que estão seguindo num caminho para suprir expectativas externas, para uma fórmula social. A gente esqueceu da gente, de parar, silenciar, escutar o que que é importante para mim. É mais dinheiro ou é ver meus filhos crescerem, por exemplo? E olha, eu vou dizer assim, eu estou falando desses assuntos para vocês, porque o tempo, assim, no mundo, né, ele está muito forte, muito intenso. E vocês e nós seremos cada vez mais apertados nessas questões que nós estamos conversando aqui. Porque. E o aperto é qual? O aperto é bom, lembra? A vida é nossa melhor amiga. É um aperto bom, porque a vida quer que você vá para onde você tem que estar. Não para onde você acha que você tem que ficar, porque a gente não sabe nada sobre a gente, mas a vida sabe. Ela vai sempre te trazer aquilo que você precisa. Às vezes tem que espremer o suco do limão mesmo para sair a limonada. Às vezes não, às vezes é só você curtir, sentir realmente o prazer e a alegria de estar seguindo aquilo que você realmente sente dentro de você, né? E olha, eu vou te falar, não tem certo e errado não. Nesse lugar, já a gente é o que é certo para você, que o caminho de cada um é diferente. Tem regra. Às vezes você pode virar e falar, cara, eu sei lá, eu quero construir uma casa na árvore e viver lá para sempre. Você que sabe de você, né?
E quem tá fora não tem ideia do que tá passando dentro do outro. Mas quem tem coragem de seguir? Quem tem coragem, né? É mais fácil ir com a manada, né? Assim ninguém me vê. Então é disso que nós estamos falando, porque às vezes aí o seu coração tá gritando já para você na direção de uma vida nova e você está resistindo. Está resistindo por crenças, por concepções errôneas, por medos, porque foi assim que te ensinaram, certo, pessoal? Tá fazendo sentido essa conversa que nós estamos tendo aqui mesmo? Elô, aqui é assim, aqui nós estamos aqui, a gente fala mesmo assim, sabe? Mais abertamente, sabe? Assim, das honestidade aqui, viu? Senão a gente fica perdendo tempo também. Então reflita essa semana, antes de a gente começar a receber ferramentas, né? Ah, vou receber ferramenta para criar uma vida nova. Primeiro eu preciso saber qual que é a vida nova que eu quero para mim, certo? E reflita se a vida que você está vivendo é a vida que você quer para você hoje. Passe área por área, sabe? O relacionamento que eu tenho hoje é o que eu queria para mim? O emprego que eu tenho hoje é o que eu quero para mim? Quanto eu faço de dinheiro hoje é o que eu gostaria para mim? A relação que eu tenho com a minha família é o que eu queria para mim? Onde eu moro é o que eu quero para mim? Tem que fazer um scanner aí, tem que fazer e ver aonde é que está desequilibrada a sua prosperidade. A saúde que eu tenho é a saúde que eu queria para mim? Se pergunte mesmo honestamente assim e tenha coragem de falar a verdade para você. Porque você vai esperar até quando para mudar o que não tá bom? Mas primeiro você precisa mapear o que não tá bom, né? Nem isso a gente consegue assumir para nós. Então esse já é um exercício muito potente. Você dá uma repassada na sua vida e ver o que não tá bom e o que você quer mudar, né? E eu falo assim para vocês, não faça nada. Só mapeie. Não faça nada. Não sai fazendo. Só mapeia. Vamos fazer um diagnóstico. E aí, a partir desse diagnóstico, nós vamos adentrando no livro, vamos recebendo ferramentas, e aí, a partir dessas ferramentas, a gente vai se movendo objetivamente na direção daquilo que a gente quer. Tá claro isso que eu estou sugerindo, pessoal? Acho que é isso hoje. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Alguém quer comentar algo? Não, Elô, você não precisa fazer a leitura prévia, não, tá? Mas seria bom adquirir para você acompanhar, né? Porque a gente vai lendo, a gente está na página 33. Hoje a gente não leu, por exemplo, né? Nem todo encontro a gente lê, às vezes a gente conversa. Mas seria bom você ter o livro para poder acompanhar.
Mais alguém quer dizer? É, uma coisa que eu percebo assim é que quando você faz esse mapeamento, quando a gente vê que isso aqui não está legal, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui, eu sempre faço essas ponderações, né? E às vezes a gente tem medo, às vezes não todas as vezes, porque o medo acho que é a única coisa que nos, né, prende, vamos dizer assim, medo do novo, medo de mudança. Nós temos esse medo. Então, assim, eu vejo assim, na minha vida, quando eu ponderei essas coisas, eu fiz mudanças muito drásticas e não precisa isso quando você toma a atitude. Então, assim, é como se eu levasse um pontapé de mim mesmo, entendeu? Porque o meu próprio inconsciente vai me levar para aquilo que eu preciso ir. Eu preciso ir para a evolução, entendeu? Para o meu, para o bem maior, para o meu próprio bem, para a minha própria evolução. Então, assim, o que que eu percebo que durante a minha trajetória, principalmente nos últimos episódios, eu vi que eu fui meio que impelida de uma forma meio assim drástica. Então, assim, aquela velha história, tu quer ir pelo amor ou tu quer ir pela dor? Bom, você fez as ponderações, você fez as considerações. Isso aqui eu preciso mudar, isso aqui não é verdade. E você não toma nenhuma atitude, alguma coisa vai acontecer e vai ser pela dor. Então, e não É, precisa. eu acho Eu também que quero tem, dizer que não assim, precisa. isso, acho que tem duas coisas, né? Acho que uma, assim, o medo, ele tem duas faces. Sim, Tem uma face que te paralisa e tem outra que é a face kamikaze também, sabe? Já que é para ir, então vamos logo. Isso aí também não é bom para você. Você precisa entender o movimento que você está fazendo, compreender, né? Assim, dentro de você assimilar. Por isso que eu falo, só vamos mapear, né? E aí, Glória, como você está lá na nossa pós-graduação, né? Eu vou deixar aqui um trabalhinho para você, tá? Posso falar uma coisa para você? Eu sinto que você, por ser uma terapeuta também, né? Você, na teoria, você entendeu muitas coisas, né? Eu acho que o convite que eu faço para você é você começar a praticar tudo isso, sabe? Porque entender faz. Agora, praticar, prosperar financeiramente, crescer na carreira e tudo já isso, andei né? muito, Thiago. Já andei muito. Eu procuro interiorizar e levar à prática. Mas aconteceu isso, como eu te falei, são coisas meio que eu não esperava que aconteceram, mas eu sabia que eu tinha que tomar atitude, mas eu pratico isso, Isso. eu interiorizo. Nas situações onde eu estou, por exemplo, com uma pessoa, eu não faço, eu não reajo, Ó, eu s- interiorizo para poder entender o que está acontecendo. só, só vou deixar essa reflexão com você, tá? A gente não precisa entrar no assunto. Pensa sobre isso durante a semana, só lembra disso que eu te falei, sabe? Sem. Ok, pessoal. Então acho que é isso, né? Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa? Posso falar? Pode, Francine. É, gratidão por esse encontro. Eu venho pensando muito que a vida está me dando o que o meu ego está resistindo. Essa semana foi esse pensamento. Eu quero muito dar certo como terapeuta, mas eu dou certo cuidando da minha casa, eu dou certo cuidando da minha filha, eu dou certo fazendo uma coisa que eu estou resistindo, sabe? Fazer. Então, Sei. essa conversa aqui, meu coração tá até disparado, sabe? Porque me tocou muito, muito profundamente. É só isso. Perfeito. Ótimo exemplo. Jorge. Só compartilhar que esse fim de semana estava vendo um documentário e uma frase que me tocou muito é só uma mudança de percepção. É, e aí eu não estou trazendo como um lugar de ser simples, né, por todo o caminho que você está desenhando,
Mas me tocou e tá me tocando, na verdade, tá reverberando pelo fato de estar tá aqui, sabe? A mudança tá o tempo inteiro aqui da forma como eu percebo a situação, sabe? Pode ser agora, entende? Então está reverberando assim tão grande, porque às vezes por todo esse processo que você trouxe, né, tia, a gente acaba achando que tá muito distante É, e tá aqui, sabe? A todo momento tá aqui. é igual a Franciele lá, né? A casa dela já tá lá, a filha dela já tá lá, né? Só que é uma grande diferença ela cuidar da filha dela e cuidar da casa, reclamando internamente que ela queria uma outra vida para ela, ou ela realmente aceitar e entrar inteira nisso, assim, movimentar o Dharma dela dentro da casa dela primeiro, né? Véi, é outra vida, outra vida. Os mesmos personagens, mas uma vida completamente diferente, uma vida nova nasce. E o que pode brotar dessa vida nova, nós não sabemos. Só por uma mudança de percepção, né, Jorge? Hoje, agora. Claro que às vezes a sua mudança de percepção, ela também pede uma mudança externa. Às vezes acontece. Mas no fundo é só uma mudança de percepção. Você pode olhar, por exemplo, para os seus filhos como um peso que te tirou a liberdade, ou pode olhar para os seus filhos como uma bênção na sua vida, que te ensina serviço, te ensina o amor, te ensina a generosidade. Duas vidas completamente diferentes. Ah, deixa eu fazer só uma reflexão aqui, pequenininha. Uhum. É que a gente também é tipo, a gente tem o papel do agricultor, né? Aí a gente ali prepara a terra, escolhe a semente, a gente faz até onde a gente pode fazer. Mas chega uma hora, quando está tudo feitinho, que aí não depende mais do agricultor. Tem que dar o tempo, né? Da semente brotar, porque não adianta ele ficar lá futucando, e aí já brotou, né? Tem uma hora que já não depende mais tanto assim de nós, né? A gente fazendo tudo, deixando lá tudo certinho, aí depois espera. É o tempo. É, tem tudo isso, né? É. Legal, pessoal. Então, tivemos mais um encontro importante aqui. Vamos seguindo, não lemos hoje. Estamos, na verdade, preparando, porque toda vez que eu sinto de entrar na leitura, assim, de a gente começar, eu sinto que sempre falta, assim, uma coisa, assim, de a gente ir criando o ambiente, sabe? Para a gente poder aproveitar melhor o conteúdo que o livro vai trazer. Então, a gente fala sobre assuntos que antecedem, porque não adianta nada ter acesso a uma ferramenta de cocriação de realidade, de utilização da mente no campo da potencialidade, física com campo quântico, se eu não conheço um pouco da minha história, se eu não conheço um pouco de onde eu vim, da percepção que eu tive do mundo, do que eu ando pensando, né? Essas coisas. Se a vida que eu estou vivendo ela é boa para mim, ela tá satisfatória, tá? Ok? Então vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar? Ok. Obrigado, pessoal. Eu vou tirar uma foto, Fê, uma foto rapidinho aqui. Quem puder abrir a câmera.
Obrigado, viu, gente? Beijos pra vocês.